Fala galera, beleza? Seguinte, canal Funk é meu primeiro vídeo e eu queria aproveitar desse assunto porque é sobre uma área que eu entendo bastante, que eu acompanho bastante, que eu estudo bastante sobre, que eu vejo muito material, que eu acho que eu tenho algum certo poder de fala por aí, porque eu não sou simplesmente um cara que tá aí cagando regra na internet ou que sai por aí bostejando de forma totalmente enviesada. O meu compromisso aqui, apesar de eu não ser nenhum influencer de fato e nenhum formador de opiniões como muitos caras que eu, como alguns caras que eu vou mostrar aqui para vocês, e é vergonhoso o que vem acontecendo no futebol brasileiro nessas últimas semanas. Desde daquela partida entre São Paulo e Palmeiras, que ocorre todas aquelas questões, onde o São Paulo é grosseiramente desfavorecido, prejudicado, o Palmeiras é beneficiado, aquilo ali não tem como você desmentir aquilo. Eu estaria sendo leviano e covarde se eu viesse aqui tentar defender o que houve naquele jogo, mas o que vem se sucedendo após todas essas questões é uma vergonha. Mostra o quão o futebol brasileiro é medíocre, o futebol brasileiro é totalmente enviesado, o futebol brasileiro é amador até certo ponto. A imprensa brasileira é extremamente tendenciosa. A imprensa brasileira, ela não quer o compromisso com a verdade, ela só quer defender seus interesses a qualquer custo. E o que seria esse custo? O custo seria a veracidade de um campeonato. Seria, tipo assim, aquela questão da dúvida de que estão plantando na cabeça das pessoas de que um campeonato é comprado, que um único time só está sendo favorecido. Ao invés das pessoas criticarem de fato o problema, que no caso é a CBF e toda essa questão da não profissionalização dos árbitros e dos péssimos árbitros que a gente vem cultivando não só de hoje, há muitas décadas mesmo, há pelo menos uns 20 anos, desde máfia de apito a outros escândalos e tudo aí, e por aí vai, a gente vem criticando a arbitragem, a gente vem falando de arbitragem, mas a gente chegou num ponto muito forte, porque agora chegamos num ponto de crime, de um time estar sendo teoricamente beneficiado por uma instituição que organiza o campeonato, ou seja, manipulação de resultado. Isso é claro, isso é crime. Se você que prolifera esse tipo de discurso tiver total noção do tamanho da gravidade dessas acusações, pessoas têm que ser presas. Você tem que confirmar isso. Você tem que deixar isso de fato às claras. Você tem que ter total noção das coisas que você está falando, porque você simplesmente bostejar na internet, falar coisas que você não tem noção alguma, para simplesmente arrancar alguns likes, criar balbúrdia, criar burburinho, inflamar torcida, criar discórdia num futebol que é extremamente desunido. São pouquíssimas torcidas que de fato têm amizade, são pouquíssimas torcidas que de fato assim se complementam, são pouquíssimas torcidas que tentam de alguma forma ter aquela certa união. E agora a gente está vendo um campeonato ser colocado a xeque, porque um time, vamos ser sinceros, o Flamengo não teve capacidade de manter a primeira colocação, porque primeiramente, se viessem São Paulinos aqui reclamar disso, se fossem apenas os São Paulinos, a gente entenderia, porque foram os prejudicados e tal da questão, mas não, é o Flamengo que está reclamando disso. O Flamengo não vence, o Flamengo vence de forma assim bem apertada o Corinthians, e muita gente diz aí que teve um determinado lance ali que foi crucial para a vitória do Flamengo. Eu não assisti o jogo, eu não vi o lance, então eu não vou opinar nisso aqui porque eu estaria sendo liviano, eu estaria aqui mentindo, eu estaria basicamente fazendo o que muita gente faz: não analisa os fatos, não procura as fontes, não vai atrás das coisas factuais de verdade, apenas vem burburinhos na internet de perfis
de beira de esquina, de zero credibilidade, e tomam aquilo como verdade. Adotam um discurso inflamado para simplesmente angariar, como eu já disse aqui, alguns likes na internet. E o que eu quero fazer aqui nesse vídeo é dar minha opinião sobre isso tudo. Não é defender o Palmeiras, mas sim mostrar que o problema em si não é o Palmeiras, o problema em si não é o Flamengo, o problema em si não é o São Paulo. Muito longe disso. O problema em si é a CBF, falta de organização, não profissionalização dos árbitros, mas óbvio que é muito mais fácil a gente adotar um discurso de encontrar uma ovelha negra, um bode expiatório, para que a gente possa atacá-lo, porque obviamente as pessoas atacando o Palmeiras, colocando em julgo a índole da instituição do Palmeiras, é muito mais fácil do que eles fazerem isso com a CBF, porque eles fazerem isso com a CBF, eles podem acabar acarretando em algumas punições, que a gente sabe muito bem que a CBF faz esse tipo de coisa, não é de hoje. Vários times já sofreram na mão da CBF porque simplesmente foram contrários às ideias dela. Não à toa, essa instituição em vários momentos da sua história já foi processada por alguns clubes, já excluiu clubes de competições, porque simplesmente foram clubes que foram contrários às ideias dela. Então, obviamente, que é muito mais fácil você atacar uma instituição como o Palmeiras, que acaba não tendo poder de decisão, não tendo poder algum para poder se defender de fato disso, a não ser a sua própria palavra. E você deixa de atacar a CBF, você deixa de protestar contra a CBF, você acaba protestando, você acaba colocando em julgo a índole do Palmeiras e não da organizadora do campeonato. Você não ataca a falta de participação dos árbitros, você não ataca os árbitros ruins, e sim o time, porque o Palmeiras não é o único time que foi beneficiado nesse campeonato, que teve erros prós e contra, entendeu? Então é um discurso muito falho, mas vamos lá. E essa notícia aqui é de hoje, o que, cara, é de arrancar risada, é um bagulho assim, vamos ser sinceros, é um bagulho que, sinceramente, é broxante, porque é o seguinte: a véspera de duelo com o Palmeiras, os torcedores do Flamengo fazem protesto em frente à CBF. Vergonha, a CBF é verde, foram algumas faixas estendidas. E obviamente foram, se não me engano, uns 4 ou 5 torcedores do Flamengo que foram nisso aí, que fizeram essa presepada aí. E, gente, cara, meu Deus, mano, vamos só ver essa parada aqui, porque Lance, Lucas Bayer por aqui, diretamente da porta da CBF. Agora há pouco, pela manhã deste sábado, alguns torcedores do Flamengo estiveram aqui na porta da entidade máxima do futebol brasileiro em protesto, né, em relação ao campeonato manchado. Essa partida contra o Palmeiras, em protesto contra atitudes da arbitragem, né, nesse momento já retiraram as faixas por aqui, mas aqui na entrada da rua tem uma faixa escrito vergonha, né, em relação às escolhas arbitrais. Os caras são geniais nos jargões, nos que a gente pode falar cara, mano, é um bagulho assim que você Trazem jogos. A única reação que a gente tem é de rir, cara, porque é um bagulho idiota, é um protesto idiota que, sinceramente, não vai ter peso algum, não vai ser nem levado a sério, porque foi uma meia dúzia de gato pingado na porta da CBF, com umas faixas ridículas para poder protestar, entendeu? E eles não estavam protestando por uma arbitragem melhor, por uma coisa melhor, eles estavam protestando contra o Palmeiras, dizendo que a CBF está beneficiando o Palmeiras. Cara, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Basicamente, cara, do Flamengo, jogos do Palmeiras também, o Flamengo alega, os torcedores alegam que há um benefício para o Palmeiras em relação à arbitragem, né? Então, muita polêmica na véspera desse jogo. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. Mais de 70 mil torcedores estarão. Esse vai ser o verdadeiro jogo divisor de águas, né? Porque vão ter basicamente três cenários, vão ter alguns cenários na realidade. O cenário que o Flamengo vence, aí vai ter toda aquela aura de, olha, o Flamengo venceu apesar do VAR, apesar da arbitragem, beleza, aí eles vão ficar satisfeitos. O jogo empata, aí eles vão arrumar algum rabo de saia para poder, de alguma forma, implicar com esse empate, obviamente. E o pior de todos, que vai gerar um caos absurdo, o Palmeiras vencer. Entendeu? Se o Palmeiras vencer esse jogo, a choradeira vai ser triplicada, quadriplicada. Vai ser um bagulho assim
irmão, você vai ver coisas que você nunca viu na sua vida. Você pode ter certeza, tá ligado? Então torçam que o Flamengo ganhe esse jogo. Cara, eu sou palmeirense, mas por favor, Flamengo, ganhe esse jogo. Que aí eles esquecem disso. Eles vão lá encher o saco, vão zoar o Palmeiras, beleza, foda-se, tá ligado? Mas eles vão falar, nossa, olha só, nós somos os melhores. Isso, continua assim, beleza, tá ligado? Presente para esse jogão, né, que é uma decisão antecipada, né, como os torcedores estão falando nas redes sociais, então fica aqui o nosso registro já na porta da CBF. Teve esse movimento mais cedo, os torcedores do Flamengo vieram até aqui, colocaram a CBF a verde, né, a alusão ao Palmeiras, mas logo depois foram embora. É isso que não entra na minha cabeça, cara. A CBF é verde. Meu Deus do céu, cara. Me fala simplesmente qual é o benefício que a CBF tem em favorecer o Palmeiras. Me fala que benefício a CBF teria em adotar o Palmeiras como o seu time, como um time a ser beneficiado, como o time protegido, o time dos olhos da CBF. Não faz o mínimo sentido. É um discurso que não tem base. É um discurso que você simplesmente não consegue encontrar base para acreditar nele, entendeu? Você está sendo muito alienado, você está sendo muito burro pra cair num papinho desse, cara. É simplesmente absurdo, entendeu? É absurdo uma instituição, você alegar que uma instituição tem um clube que é beneficiado em detrimento a outros clubes, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, cara. Agora, junto com as faixas, deixaram só na entrada aqui da rua uma faixa em relação, falando que o campeonato está manchado, né, com a escrita Vargonha. Fique ligado aqui no lance para você ficar sabendo tudo que está rolando às vésperas desse jogão entre Flamengo e Palmeiras. Um abraço. E é isso, cara. Foi isso, entendeu? Esse foi o protesto deles, colocar uns 2, 3 ou 4 banners lá, eu vou esquecer o nome, escrita ridícula, vergonha. Nossa, que coisa genial, hein? E é basicamente a véspera do confronto, Brasileirão, na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio de Janeiro. É isso, cara. Eles falam que o Palmeiras está sendo privilegiado, mas a gente novamente tem que colocar na nossa cabeça que é o seguinte: o Flamengo só não é líder do Campeonato Brasileiro porque foi incompetente. O Flamengo foi incompetente. A gente vou até antes de a gente dar para prosseguir aqui, eu vou digitar aqui para vocês os últimos confrontos do Flamengo, né? A gente vai pegar aqui jogos. Vamos lá. Olha. Vamos pegar aqui a partir daqui. Olha, o Flamengo vence o Juventude 2-0, perfeito, sem reclamação. O Flamengo vence o Corinthians 2-1. É aquele jogo que o pessoal fala que teve um lateral, que não era pra ser lateral. Mas não vamos entrar nesse discurso aqui porque esse aí eu não vi, entendeu? Aí aqui começa a merda, porque o Flamengo não vence o Vasco, mesmo o Vasco sendo um time extremamente inferior ao Flamengo. Isso não é um demérito ao Vasco. O Flamengo é um time que tem um investimento muito forte, que tem jogadores em níveis de seleções mundiais, entendeu? Então, nível de seleção absurdo, entendeu? Então, não é demérito ao Vasco, entendeu? E ainda mais o Vasco, que passa por uma crise bem foda já há algum tempo. Aí vem o jogo que é crucial, um dos jogos cruciais, um dos jogos de 6 pontos, que é o empate contra o Cruzeiro. E ok, beleza? Aqui já vemos aqui, né? De 6 pontos, o Flamengo já... Desses 6, o Flamengo já perdeu 4 e conquistou apenas 2. E aí o que acontece? Perde para o Bahia, entendeu? E aí o que acontece? Vem essa derrota para o Bahia aqui. E é nessa derrota para o Bahia, o jogo antes, o Palmeiras vence o São Paulo daquela forma. E o Flamengo perde para o Bahia. Porque se o Flamengo vence, pega aqui o seguinte: se o Flamengo vencesse o Vasco e vencesse o Cruzeiro e também vencesse o Bahia, estaria tudo tranquilo, não teria essa balbúrdia, não teria esse burburinho todo. No máximo a gente veria um São Paulino ou outro reclamando, mas beleza, tomar 3 gols em 19 minutos, eles meio que iam ver que o time deles já estava uma merda, eles vão falar, beleza, foi uma desgraça? Foi, mas a gente também não pode tomar esse tanto de gol em tão pouco tempo, mas ok. Só que não, o Flamengo entra nessa jogada, entendeu? E aqui, desses
9 pontos disputados nesses 3 jogos que antecedem toda essa polêmica, nesses jogos aqui que antecedem o Flamengo perder a liderança. O Flamengo, dos 9 pontos, o Flamengo apenas conquista 2, entendeu? Porque, novamente, empata com o Vasco, 1 ponto, empata com o Vasco, empata com o Cruzeiro e perde para o Bahia. Então, dos 9 pontos, o Flamengo apenas conquista 2, entendeu? E isso é isso, cara. O que a gente pode falar? Outra coisa, nesse jogo aqui do Botafogo, eu vi que teve alguns lances, se não me engano, 2 pênaltis que eram, pelo menos que eu vi, né, nos melhores momentos e tal, que as pessoas falam que era para ter sido marcado pro Flamengo. E não marcou, mas no caso o Flamengo venceu por 3-0. E eles não reclamaram, entendeu? Não teve nenhum burburinho absurdo em cima disso. Então o problema em si tá em não vencer. Mas óbvio que o jogo do Vasco e do Flamengo foi roubado? Não foi. O jogo do Flamengo e do Cruzeiro foi roubado? Não foi também. O jogo do o Alexandro, foi o Alexandro? Foi o Danilo. Eu sempre confundo os dois. O Danilo, ele ter enfiado o pé na cara do jogador do Bahia, foi uma expulsão que não foi justa? O Wallace Ian fazer aquela presepada que ele fez, foi uma expulsão que não foi justa? Entendeu? Então, não faz o mínimo sentido. Entendeu? E o Flamengo, e foi naquele momento que o Palmeiras acabou passando o Flamengo mesmo com um jogo a menos. Na realidade, passou o Flamengo porque tinha um jogo a menos e, se eu não me engano, 1 ou 2 vitórias a mais, entendeu? É um bagulho meio assim. E agora a gente vai aqui pro nosso querido Paparazzo Rubro-Negro. Paparazzo Rubro-Negro é um dos caras, é um cara bem grande, é um dos maiores influencers, se eu não me engano, do Flamengo, que fala não só exclusivamente do Flamengo e tal, mas principalmente do Flamengo. E agora ele pegou, né, aquela alcunha que a nossa querida Carminha deu para os flamenguistas, que é o Paparazzo terraflanista, e eles estão usando isso para o bem deles, tipo assim, para falar, olha, a gente não se incomodou com isso, entendeu? Sendo que quando a Leila falou isso, eles ficaram putíssimos da vida, entendeu? Pelo menos que eu vi em dezenas de vídeos de comentários, entendeu? Mas agora eles estão adotando isso aí naquela tática de tipo assim, sabe quando um amigo te zoa, um amigo te chama de um apelido que você não gosta e você usa da tática de fingir não ligar para aquilo ou fingir que aquilo não te afeta, para que as pessoas com o tempo acabem parando de te chamar disso? Mas eu acho que isso aqui não vai ser o caso. E um vídeo que me intrigou bastante do Paparazzo Rubro-Negro e de diversos outros influencers dedicados ao Flamengo foi exatamente este vídeo aqui. Peraí, olha, este vídeo aqui. Calma aí. Ó, calma aí, vamos voltar. Ó, futebol limpo, sem interferência extrema, arbitragem, sem pressão nos bastidores. No grito, não. No grito, não. A Carminha, ela procurou isso, gente. Inferno! Ela procurou esse inferno e ela vai ter o inferno. Rapaziada, no grito, não. No grito, não. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. No grito, não! No grito, não! Futebol se joga no campo. No grito, não. Com todo respeito, a favor da nação, no grito, não! No grito, não! Futebol é jogado dentro das 4 linhas. No grito, não. Alegria, alegria. Flamengo é diferente de tudo e ninguém entende nada. No grito, não. 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 Futebol se vence no campo. No grito, não. Aqui com a gente, estamos unidos. Aí, meus amigos, olha só. Protesto agora. Ah, não, eu não tinha visto isso aqui. Agora na porta da CBF. Cara, mano, você tá entendendo o nível que esses caras estão chegando? Meu Deus do céu, mano. Sabe quando vários artistas se juntam pela Amazônia, pela causa para não que contra agressores de mulheres ou coisas do tipo, causas realmente importantes, causas que realmente merecem atenção, causas que realmente
tem algum fundo ali para ter uma luta contra, eles estão basicamente tentando fazer isso, cara. Eles reuniram um monte de sub-influencers do Flamengo, que cobrem o Flamengo, que falam sobre o Flamengo, pipipi, papapó, e colocaram aqui pra fazer isso, fazer essa dramatização, esse cinema turco, essa novelona absurda, entendeu? E como eu já disse, se o Flamengo vencer, meu Deus, melhor time do mundo. Se o Flamengo se empatar, eles vão arrumar algum jeito de botar a culpa na arbitragem. Se o Palmeiras vencer, prepare-se, vai ser o maior inferno da vida de vocês, entendeu? E, gente, isso aqui é um nível baixíssimo, é num desespero absurdo. Eles, cara, vocês estão entendendo isso aqui? Eles falam que o jogo tem que ser jogado dentro das 4 linhas e que não deve ter grito. E que, não vamos ganhar no grito. Mas o que eles estão fazendo isso aqui é uma dramatização, é basicamente uma pressão velada à CBF, que tipo assim, olha, se o resultado não for aquele que nos agrade, a gente vai fazer uma rebelião, a gente vai fazer um motim. É basicamente isso, cara. Eles estão falando que o Palmeiras não pode ganhar no grito sem interferência, mas é exatamente o que eles estão fazendo, cara. Vocês estão entendendo a hipocrisia desse discurso deles? Que é absurdo, cara. É absurdo, entendeu? É de um nível assim baixíssimo, é de um nível de desespero absurdo, entendeu? Para um time que disse, para um elenco que disse, até quase desbando meu microfone aqui, para um elenco que se diz garantir tanto, para uma torcida que se garante tanto, esse medo todo pra quê, cara? Pra que esse medo todo? O histórico do Flamengo recente, eu acho que nos últimos 5, o Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2018, cara. Bom, quase 10 anos aí, mano. É muito tempo, entendeu? Então, cara, o retrospecto tá a favor de vocês. Vocês têm um elenco melhor. Vocês vão jogar em casa, com a torcida de você na maioria, entendeu? E vocês têm possamos dizer, uma presunção tão absurda. Vocês se garantem tanto, por que esse medo todo? É medo do VAR. Não é medo do VAR, cara, porque vocês sabem que esse tipo de coisa, é porque vocês sabem que é isso, cara. Vocês não têm mano, cara, eu perco até as palavras, cara. Cara, é isso, mano. É isso que você viu nesse vídeo, cara. É um nível de desespero, assim, que eu acho que esses caras deveriam ter vergonha de chegar a esse ponto, entendeu? De ter que chegar a esse ponto, de se reunirem em prol de um espantalho, entendeu? De combater um espantalho. Ao invés de eles protestarem contra a CBF, eles estão protestando contra o Palmeiras. O problema é o Palmeiras, o problema é a Leila. Assim como eles vivem dizendo que o BAP com todo aquele discursinho barato dele, a gente tem que o Flamengo, a prioridade, que não sei o que, beleza, pô, tranquilo. A Leila tá fazendo a mesma coisa, porque o que o BAP faz é empoderamento, o Flamengo tem que ser soberano, o Flamengo tem que defender os interesses dele, mas se a Carminha, né, como eles chamam, se a Leila faz a mesma coisa, ela tá querendo interferir, ou é isso e aquilo, pô, pelo amor de Deus, gente. Aí a gente vai agora para um bagulho. Não, isso aqui não. Isso aqui, ó. Segundo eles, o Palmeiras é o time mais beneficiado. Obviamente isso aqui tá meio desatualizado, então deixa eu ver até que rodada que foi. Como é que é? Mas pelo inteiro que o inteiro time. Olha. Vamos aqui. Esse aqui é a tabela de decisões pró e decisões contra na questão do... Acho que essa tabela tá desatualizadaça, mano. Foi há 5 meses, meu patrão. Então, isso aqui não dá pra gente levar em conta, não. Eu tinha visto um aqui. Eu acho que é essa aqui. Essa aqui dá pra ter um poder melhor, entendeu? Olha. Vamos lá. Em primeiro lugar... o Internacional tá na fase que tá, e mesmo assim são 15 decisões favoráveis, 6 decisões contrárias, ou seja, um saldo de 9. O segundo lugar, Vasco da Gama, 10 decisões favoráveis, 3 contrárias, um saldo de mais 7.
Terceiro lugar, Botafogo, 11 decisões favoráveis, 6 contrárias, um saldo de mais 5. São Paulo, 8 decisões favoráveis, 4 contrárias, mais 2, mais 4 de saldo. E em quinto lugar, o Palmeiras, com 7 decisões favoráveis, 3 decisões contrárias, um saldo de mais 4. O que exatamente isso aqui quer dizer? Basicamente quando são chamados lances para pênaltis, expulsões e coisas do tipo, faltas e coisas do tipo aí, faltas para cartão vermelho e tal, e é basicamente isso aqui, tá ligado? Isso aqui é a tabela dos times que mais se beneficiaram deste recurso. Não necessariamente quer dizer que esses times estão sendo favorecidos, mas sim que o VAR acabou revertendo lances e jogadas que seriam um revés contra eles, anulando gols, cartões ou coisas favoráveis e por aí vai, entendeu? Então, gente, o Internacional em teoria seria o time mais favorecido dessa parada aqui, e o Internacional, se eu não me engano, tá em 11º, 12º, um trem assim, que não faz o menor sentido, e o Palmeiras é só o 5º, o São Paulo é o 7º, entendeu? O Bragantino é o 6º, entendeu? Cara, então não faz o mínimo sentido, cara, essa narrativa de que o Palmeiras mancha o campeonato, de que o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, isso que até a 27ª rodada, eu acho que a gente tá na rodada 28 ou 29 já, não lembro exatamente, mas é basicamente isso. Então, cara, os números aqui não mentem. Obviamente que a gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode mentir aqui, a gente não pode ser desdenhoso. Obviamente que tiveram alguns lances que simplesmente não foram pro VAR, que não tem como computar aqui de forma precisa, mas os dados são esses, entendeu? O Palmeiras é só o 5º time mais favorecido, beneficiado pelo VAR, entendeu? Então não faz sentido o Palmeiras ser o time da CBF, o time que se beneficia, que é o time que a CBF adotou, que o Palmeiras, que esse campeonato está manchado, que o Palmeiras é para ser o campeão. Cara, pelo amor de Deus, gente, que discurso barato. O São Paulino, ele tem tudo para poder reclamar, entendeu? Mas o Flamengo não tem, cara. O Flamengo não tem. O Flamengo só não é líder porque foi incapaz. Não venceu o Vasco, não venceu o Cruzeiro, não venceu o Bahia. E o Palmeiras acabou, eventualmente, passando a liderança. Com todas aquelas questões, óbvio, mas não foi. O Flamengo não é líder, não porque o Palmeiras não deixou, entendeu? O Flamengo não é líder hoje do campeonato por incapacidade própria. O Flamengo não é líder do campeonato hoje com uma certa folga de alguns pontos ali, porque não teve a capacidade de vencer os confrontos que tinha que vencer. Novamente, de 9 pontos, o Flamengo apenas conquistou 2, entendeu? Foram 2, uma derrota e 2 empates, entendeu? Então, é isso, gente, entendeu? O Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro hoje com, acho que uma folga ali de 3 pontos ou até mais, por incapacidade, porque não conseguiu vencer os seus jogos. E o culpado é o Palmeiras, caralho. O culpado é o Palmeiras, novamente. São Paulinos podem me xingar, podem me esculachar, podem falar o que vocês querem. Agora o Flamengo não faz sentido, cara. O barulho que o Flamengo faz por isso não faz o mínimo sentido, entendeu? Eles perderam a liderança do campeonato por incapacidade própria. Entendeu? E agora a gente vai pro vídeo deste camarada aqui, porque surgiu principalmente mostrado pelo paparazzo rubro-negro, como que se diz, né, proliferado pelo paparazzo rubro-negro, que o Palmeiras teria sido favorecido em 15 pontos desde o início do campeonato. Hoje a gente vai reagir. Desde o início do campeonato, entendeu? Peraí, deixa eu voltar lá no vídeo. Desde o início do campeonato, só que o que não tem nenhum pingo de verdade. Hoje a gente vai reagir e refutar um terraplanista. Não faz o mínimo sentido, entendeu? Cara, eu não tô achando o vídeo. Cadê? Eu acho que é esse aqui mesmo, né? Hoje a gente vai reagir e refutar um terraplanista. Como teve esse erro? Não é parecido. Hoje a gente vai reagir. Eu acho que é esse vídeo aqui mesmo.
Esse é um vídeo. Não ou não. Mano. Mano. Eu acho que esse aqui, né? Não, não é não. Ué. Tô boiando, porra. Quantos anos você descobriu que tem alguém mentindo? Esse vídeo aqui. Ele refuta basicamente tudo isso e ele faz uma análise completa. É um cara que ele assistiu, pelo menos o que ele nos passa aqui, e eu não tenho nenhum ponto que eu possa vir aqui duvidar dele, porque novamente eu não conheço o cara, mas pelos dados que ele traz e a forma que ele fala, não tem nenhuma base assim que a gente possa, algum fio solto que a gente possa pegar e falar, pô, esse cara tá mentindo ou coisa do tipo. E ele simplesmente refuta essa questão dos supostos 15 pontos que o Palmeiras foi beneficiado e que hoje o Palmeiras estaria nem no top 4 do Campeonato Brasileiro, o que, meu Deus do céu, o cara tirando todo o mérito do time. Gente, é absurdo, mas vamos lá, vamos ouvir o cara. Pra você nesse exato momento, e eu posso provar. Quem tá minimamente familiarizado com como funcionam as redes sociais hoje em dia sabe que o algoritmo premia todo e qualquer assunto que gere discussão, que gere conflito, que gere embate, que gere engajamento. É isso que acontece na internet, cara. A maioria das pessoas não tá aqui pra te falar a verdade, pra te mostrar os fatos verdadeiros, as coisas. Se bem que fatos e verdade são a mesma coisa. Tô sendo até redundante. A maioria das pessoas não tá aqui pra te mostrar os fatos, elas estão aqui pra ganhar cliques, pra fazer aquela famosa passada de pano para as pessoas que compactuam com elas. A maioria das pessoas já entram num vídeo esperando que aquela pessoa faça um discurso que corrobore com aquele pensamento dela. As pessoas não estão a fim de trocar uma ideia, as pessoas não estão a fim de realmente discutir, entrar numa coisa legal ali, de ser de fato uma democracia. Elas só querem pessoas que concordem com elas, que estejam de acordo com elas, e se você por acaso estiver contrário com elas, mesmo mostrando os fatos, você é errado, você é anti, você é, como se fala, um Enzo, você não acompanha futebol, entendeu? É foda, mano. Eu mesmo tô fazendo isso agora, né? Então, naturalmente, os criadores de conteúdo e os formadores de opinião tentam, ao máximo, moldar a forma como geram seus conteúdos para gerar esses embates, para gerar esses conflitos, para gerar discussões. Quanto mais... E a maioria desses caras, principalmente, na maioria das tretas, na realidade, de internet, principalmente, a maioria das pessoas são tendenciosas, elas não mostram os fatos completos, eles sempre mostram em partes, eles não falam das coisas de forma geral, mostrando todo o acontecimento em si, todo o contexto. Eles simplesmente pegam trechos que corroborem com o discurso que eles estão querendo manter, com aquele discurso que eles estão querendo jogar para frente, que eles querem que as pessoas comprem, e simplesmente ignoram todo o resto. É aí que a gente acaba caindo em fake news, que a gente acaba acabou mentindo na nossa cara e a gente simplesmente acredita porque a gente simplesmente simpatiza com aquelas ideias, a gente não procura de fato a verdade, a gente só quer alguém que concorde com a gente não quer de fato fazer um discurso, criar uma discussão, ter uma coisa assim de fato democrática, a gente só quer minions, a gente só quer pessoas para concordarem com a gente, o que é um absurdo, entendeu, cara? Ainda mais num país polarizado absurdo que a gente vive, o que eu mais vejo são pessoas que não querem discutir, as pessoas só querem que você concorde com elas, e se você não compactuar com as ideias delas, você é extremista, você é isto, aquilo, é absurdo, né, gente? Raiva, quanto mais paixão, mais engajamento. E aí os fatos viram meros instrumentos subjetivos para você emplacar a narrativa que o público já tem uma predisposição para acreditar. E eu poderia estar falando aqui sobre política, sobre religião, mas nesse caso específico eu tô falando sobre futebol. No último sábado agora, o Palmeiras estava jogando contra o Fortaleza em casa, o jogador Lucas Sacha derrubou o Facundo Torres na área. O juiz de campo não... Mano, esse é um dos bagulhos mais absurdos que tem, porque o nosso querido Mauro César, que obviamente é um excelentíssimo, é um dos maiores repórteres, analistas de futebol e tal, mas ele é declaradamente flamenguista e ele vai proteger o Flamengo em
qualquer oportunidade que ele tiver, mesmo o Flamengo estando errado, ele vai favorecer o time dele de qualquer forma. E simplesmente acontece esse pênalti, o jogador do Fortaleza afirma: eu fiz o pênalti, eu prejudiquei meu time, fui infantil por ter feito o pênalti. O que o Mauro César faz? Ele simplesmente, mesmo o cara admitindo que fez o pênalti, se culpabilizando e pedindo desculpas por aquilo, ele simplesmente fala que não foi pênalti. Ele fala que o jogador ter admitido aquilo não faz com que realmente tenha acontecido o pênalti. É basicamente você confessar um crime, você mostrar a arma do crime, você mostrar o sangue nas suas roupas, você mostrar onde você enterrou a vítima, e mesmo assim os policiais falarem, e mesmo assim as autoridades, ou o juiz, o policial, o delegado falarem: não, isso aí não é o suficiente, entendeu? Porra, mano, pelo amor de Deus, gente. Viu? E o VAR chamou para correção e o pênalti foi marcado. Nesse mesmo momento, o jornalista Mauro César Pereira tuitou: mais um pênalti bizarro marcado para o Palmeiras. Olha, e aí não demorou muito para que outros perfis relacionados ao Flamengo, que para quem não sabe disputa o título brasileiro com o Palmeiras. É isso, cara. O Mauro César, pelo tamanho que ele tem, por ele ter essa projeção nacional, e ele tá em diversos veículos de grande alcance, grande porte, esses big players aí, se eu não me engano, ele tá no UOL, na Jovem Pan e por aí vai. Ele acaba tendo esse alcance. Então, diversos perfis menores e diversos perfis inflamados do Flamengo, que muitas das vezes não estão ali para contribuir com fatos, eles só estão ali para espalhar a palavra do Flamengo como se fosse uma religião. Porque outra coisa, aquele bagulho deles serem reconhecidos como a primeira nação do mundo, é um negócio assim, torcida nação, é um negócio assim que, pelo amor de Deus. Ali e com o Cruzeiro também, se manifestassem e amplificassem a mensagem de que o Palmeiras estava sendo beneficiado mais uma vez. Eles não esperavam que o jogador do Fortaleza desse uma entrevista no intervalo do jogo e assumisse o pênalti. Acabamos sofrendo um gol ali no pênalti que eu mesmo fiz e não abro mão da minha responsabilidade, fiz o pênalti e a gente acabou sofrendo um gol. Na mesma hora, o jornalista... É isso, cara. Aí o que ele faz, se eu não me engano, ele apaga o post e depois ele, em rede nacional não, porque foi no YouTube da Jovem Pan, na rádio e tal, ele simplesmente fala, não, ele mantém a opinião burra dele, a visão burra dele do fato. O cara admitiu, pediu desculpa, eu prejudiquei meu time, eu fiz o pênalti, eu prejudiquei meu time, mas não, por o Mauro César não é o suficiente. O cara confessar que ele fez, admitir que ele fez, até pedir desculpa pra torcida, pedir desculpa pro time, não é o suficiente, entendeu? Não é o suficiente. Então o que é o suficiente para Mauro César, entendeu? Tem uma notinha da comunidade falando: o pênalti existiu. O próprio jogador do Fortaleza admitiu que fez o pênalti. Mauro César apagou a postagem, mas nesse momento a discussão já estava na base. No domingo de manhã, ele tuitou novamente. Vou até colocar o óculos aqui, porque esse é longo. Ontem, mais um penal bizarro foi marcado para o Palmeiras quando o jogo estava 0-0. Registrei aqui e depois apareceu um influenciador buscando engajamento, atraindo haters, dando RT e comentando minha postagem. Então apaguei. Mas, evidentemente, segue a... Cara, mas não faz sentido, mano. O cara de um tamanho dele, um cara que tem um vigor como ele, um cara que tem uma opinião tão forte, que é tão certo de si quanto ele, apagar uma publicaçãozinha, já que a opinião dele sempre é a verdade absoluta, ele apagar a opinião dele, o que ele disse, porque simplesmente uma meia dúzia, porque o povo fala que o Palmeiras não tem torcida, né? Uma meia dúzia de torcedores, uma meia dúzia de pessoas veio reclamar, veio dar hate nele, pelo amor de Deus, mano, César, cadê? Pô, mostra esse homão que tu é, cara. Sustenta tuas opiniões, sustenta o que tu fala, porra. A mesma opinião sobre a marcação. Virou rotina e estão normalizando. O fato de o próprio jogador, após a peleja, confessar um penal... É um fato. Ele mesmo disse, é um fato. O cara confessou, o cara pediu desculpa. E mesmo assim não é o suficiente pra ele. O que não cometeu confirma a tese. Confirma que tese, pô. O senso crítico foi pro cara. E convenhamos, né? Mauro César não é bobo nem nada, né? Esse sentimento de estar sendo prejudicado pela arbitragem é inerente a qualquer torcedor, seja ele do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, Fortaleza. A grande questão aqui é, ele tá subvertendo a realidade pra manter uma base ativa, mas a troco de quê? E a real é que não existe uma... É isso, ele é o tipo de pessoa que não abre mão, ele não quer estar errado de nenhuma forma, ele não quer que ninguém coloque em xeque possamos dizer, a confiabilidade das coisas que ele fala.
Ele quer a todo momento se reafirmar como um cara de opinião e de que tudo que ele fala está correto, e quem discorda dele é hater, e quem discorda dele não sabe o que fala, e quem discorda dele não entende nada. Gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. No mundo que a gente vive, uma pessoa que pensa desse jeito... Forma de manipulação de massa mais eficaz do que o medo. É a mesma estratégia de comunicação usada por políticos populistas, é a mesma estratégia de comunicação usada por alguns líderes religiosos e, naturalmente, agora está sendo a mesma estratégia de comunicação adotada por formadores de opinião. O que eu acho foda só é que a torcida do Flamengo acabou virando o que ela mais criticava na torcida do Botafogo. Aí a provocação com direito a chororô! Exatamente. Eles batem tanto nessa tecla, eles tinham aquela frase de que muita gente falava que o Flamengo vivia sendo beneficiado e por aí vai. Eles falavam que ele era um sistema, e eles não têm culpa disso, eles não têm culpa de serem o principal time, eles são um sistema. E agora eles estão basicamente sofrendo na mão desse sistema que eles dizem ser dono, entendeu? Então não faz o mínimo sentido, tá ligado? Quantos anos você descobriu que tem alguém mentindo pra você? E agora eu quero ver este vídeo aqui, eu acho que é esse aqui, né? Hoje a gente vai reagir e refutar um terraplanista. E acabou a bateria do microfone. Você sabe quantos pontos o Palmeiras... Esse aqui que é o mais delicioso, cara. Ai, isso aqui é delicioso, mano. Isso aqui é de um bagulho assim tão satisfatório de se ver, porque é um cara totalmente enviesado, é um cara que não tem compromisso nenhum em, de fato, analisar os lances, em ser coerente no que ele fala. Ele simplesmente quer puxar o peixe pro lado do time dele. Ele quer, de todas as formas, dizer que o Flamengo foi prejudicado, entendeu? O Flamengo foi prejudicado. Hoje o Flamengo não é líder porque ele não ganhou os jogos que ele tinha que ganhar. O Flamengo só não é líder porque o Palmeiras foi beneficiado. Meu Deus do céu, cara. Ganhou nesse Brasileirão só com erros de arbitragem? E se não fossem esses erros, você sabe em qual posição eles estariam hoje? O primeiro erro já aconteceu na segunda rodada, onde o juizão achou um pênalti fantasma aos 45 minutos do segundo tempo. Com isso, Piquerez marcou de pênalti e o Palmeiras ganhou do Sport por 2-1. Com o empate, eles iam ganhar apenas um pontinho. Como teve esse erro, eles levaram 3. Ou seja, 2 pontos pra conta. A gente vai tirar esses 2 pontos aí, Esdras. Por quê? Vou te explicar. Antes desse pênalti, e pouquíssimo comentado, inclusive, tem um lance de pênalti e expulsão do goleiro do Sport em cima de Flaco Lopes, que é muito, mas muito escandaloso, e muito mais escandaloso do que a marcação desse pênalti. Olha isso aí, cara. Aí você pega um lance desse, onde o goleiro simplesmente... Muito escandaloso e muito... A bola nem tá em disputa, cara. A bola tá, se eu não me engano, tá no alto. A bola nem tá em disputa. Ele simplesmente agarra, porque ele sabe que o jogador do Palmeiras vai chegar na bola antes dele. Ele simplesmente agarra as pernas do jogador do Palmeiras e não foi marcado pênalti. Mas, obviamente, disso a gente não fala, disso a gente oculta para os nossos queridos, graciosos torcedores, entendeu? E isso é um cara que diz ter comprometimento com fatos e de estar trazendo um conteúdo de qualidade. Se diz um influencer, mas se for para ter esse tipo de influência, para você seguir esse tipo de influência, pelo amor de Deus, gente, pode acabar. Mais escandaloso do que a marcação desse pênalti. E aí, se você quiser, também tem esse lance de não expulsão do jogador do Sport, nessa falta absurda em cima de Estevão. Vamos seguir. Na quarta rodada, mais um erro grotesco. Richard Rios dá praticamente uma voadora no jogador do Inter. Vamos lá, esse lance aí, você olhando dessa forma aqui, você pensa, meu Deus do céu, tinha que ter marcado pênalti. Só que, primeiramente, não foi falta, não seria marcado. E, segundamente, foi impedimento. Esse lance estava impedido, entendeu? Ou seja, mesmo se isso aqui fosse pênalti, se você pegasse aqui, fosse marcado pênalti, na revisão do VAR, seria marcado impedimento, entendeu? Internacional dentro da área. Muito parecido, inclusive, com o que o Danilo fez com o Bahia e foi expulso. Não é parecido. Por 2 motivos. E Richard Rios toca a bola e o pé dele acaba atingindo o jogador do Internacional. No lance do Bahia, o jogador do Bahia toca a bola com a cabeça e Danilo toca o pé na cabeça do cara do Bahia, hein? Mas se a gente quiser discutir pênalti, aí você precisa saber
o lance já estava invalidado por impedimento. Cabeçada do Ener Valencia. No momento em que ele toca a bola, o Borré tá em posição de impedimento e interfere na ação do Everton. Ah, mas foi pênalti. Não interessa se foi pênalti ou se não foi. Não vou analisar, eu me recuso. Foi impedimento na origem da jogada. É isso, mano. A partir do momento que tem impedimento no lance, não tem mais discussão. O lance está invalidado. A jogada não vale mais. Entendeu? Então não tem por que ter esse chororô aqui. Diferente do que aconteceu com o Danilo, o Richard Rios não teve punição nenhuma e o pênalti não foi marcado para o Inter. Como não teve empate, o Palmeiras levou mais 2 pontos. Agora nós avançamos para Ele já computou 4, eu já tirei os 4. 18ª rodada, onde Vitória ganhava por 2-0. E acredite você, se quiser, teve mais um pênalti fantasma pro Palmeiras. Esdras, vamos falar de pênalti fantasma? Vamos falar de Arrascaeta contra o Corinthians? Árbitro Ramon Abate-Abel. Vamos falar de Arrascaeta contra o Palmeiras? Árbitro Ramon Abate-Abel. Sobre esse lance... Tá entendendo que não é uma questão do Palmeiras, é uma questão de incapacidade dos árbitros, entendeu? Ninguém tá aqui contra o Flamengo, entendeu? Ninguém tá aqui pra demonizar a imagem do Flamengo, todo mundo odeia o Flamengo, igual o David Jones falou lá. Pelo amor de Deus, David Jones, vai pro inferno, pelo amor de Deus. Não é isso o ponto, entendeu? Mas o ponto é que, novamente, se vocês ao invés de atacarem e priorizarem, atacarem a raiz, vocês estão atacando as folhas. Vocês não querem resolver de fato, vocês não querem que o campeonato tenha um salto de qualidade, que deixe de ter essas polêmicas ou que elas se tornem escassas ao menos. Vocês só querem que seus times ou não sejam prejudicados ou que sejam beneficiados, porque todos esses lances aqui, esses pênaltis aí que nosso querido amigão Arrascaeta sofreu, ninguém questionou. Por quê? O Flamengo venceu o jogo, o Flamengo era líder, o Flamengo estava no bem bom, mas só foi ter uma mini crise, se é que a gente pode chamar isso de crise, porque tá ali nas cabeças do campeonato, que começou essa burbúrdia toda, entendeu? Então, cara, é um discurso totalmente, tipo assim, olha, enquanto vocês não mexerem no meu, tá de boa. Agora, se mexerem no meu, aí o bagulho fica feio. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? A gente quer realmente um campeonato de qualidade, a gente quer realmente não ter que passar mais com isso, não ver nenhum time mais sendo prejudicado, ou a gente só quer que não prejudiquem a gente, entendeu? Então a gente tem que saber pra que lado a gente vai se movimentar aí, porque discurso que a gente quer de fato ter nessa parada aí, tá ligado? Acho que o próprio jogador do Vitória, que é Baralha, se eu não me engano aqui, ele não reclama no lance. A transmissão do Premier fala que foi pênalti claro, e você esqueceu de colocar aí no seu vídeo o ângulo que mostra o trançapé que Baralhas deu em Souza. Então eu tô colocando aí pra, enfim, pra gente alinhar a narrativa. Marcado por Piquerez. Depois disso, Vitória se desestabilizou na partida e o Palmeiras chegou ao gol de empate. Mais um ponto na conta. Um dos mais... Ele já computou 5, eu já tirei os 5. Então dos 13 que ele falou no início lá, a gente tem 8 ainda, né? Sou de humanos. Mascarados veio na 20ª rodada contra o Botafogo. E olha que eu sou Flamengo, hein? Giai, que por uma letra foi salvo do bullying. Dá uma rasteira. Olha, essa frase dele é Giai, que por... É problemático para uma torcida que se diz muito inclusiva, para torcedores extremamente progressistas, que apoiam pautas muito legais, fazer essa piadinha aí, porque, tipo assim, se a gente for fazer igual aconteceu com o bagulho lá, você viu o que aconteceu com o Vitor Hack, que o Vitor Hack pode pegar 5 jogos, pode pegar um gancho de 5 jogos, por aquele post que ele teve, foi taxado de homofóbico. Isso aqui não é uma piadinha também, é uma provocação, ou não é, ou só vale... quando é do outro lado do muro, só vale quando é o outro time, entendeu? Porra, vamos lá, mano, a gente tem que manter esse discurso aí, a gente tem que entrar numa constante, ou é ou não é, tá ligado? Uma letra foi salvo do bullying, vá nessa não. No jogador do Glorioso dentro da área, mas um pênalti claro que o juiz não deu. E com isso o Palmeiras... Mas esse aqui eu tô com você, não acho que é claro, mas eu... acho que se marcasse ali não teria problema nenhum. Então esse aqui eu vou te dar razão. Ganhou aquela partida. Isso é uma hombridade, cara. A gente tem que reconhecer os momentos que a gente foi beneficiado ou que a arbitragem acabou não sendo competente o suficiente para poder fazer essas marcações, entendeu? Mas o que
esse senhor, o que esse ser acaba fazendo é simplesmente puxar a peixada toda pro lado dele, botar a culpa da incapacidade do time dele de vencer seus próprios jogos e simplesmente não culpabilizar o seu elenco, não culpabilizar o seu técnico, o que é um absurdo, entendeu? Porque você ficar dependendo de que o outro time tenha que perder para que você continue sendo líder, porra, pelo amor de Deus, cara. O Flamengo foi novamente falando, o Flamengo foi incapaz de manter a liderança. O Flamengo era só vencer o Bahia que o Flamengo hoje ainda seria o líder. E enfrentaria o Palmeiras sendo líder, se não me engano, com vantagem de 1 ou 2 pontos, se eu não me engano. O Palmeiras tem um jogo a menos, mas no caso o jogo a menos do Palmeiras vai ser disputado depois com o Santos. Entendeu? Cara... por 1-0. Ou seja, mais 2 pontos pro time da Leila. Pronto, temos 2. Agora a gente tem 2. E dessa vez foi com o Vasco na 26ª rodada. Quando a partida ainda estava 0-0, Piquerez da Escarrinho criminoso no jogador do Vasco. Pois é, e mais uma vez o pênalti não foi marcado. A torcida do Flamengo precisa escolher qual é a narrativa que ela quer abraçar em relação a esse jogo, porque tem... esse aí que eu vou entrar agora no ponto. É porque foi no mesmo dia da partida, horas antes, foi aprovado o empréstimo da Crefisa pro Vasco. Acho que 80 milhões de reais. Que são para pagar dívidas, custear algumas questões lá do clube. E houve um burburinho falando ali que tinha um conflito de interesse, onde o Palmeiras se beneficiaria com isso, e por isso o Vasco tomou a traulitada que tomou 3-0, o Vasco não viu a cor da bola, e que o Flamengo, em teoria, o Palmeiras, em teoria, teria vencido o Vasco, comprado esse jogo contra o Vasco. Que, pô, pelo amor de Deus, gente, se o Palmeiras for comprar cada jogo por essas cifras absurdas, cara, é insustentável, tá ligado? O Campeonato Brasileiro, eu não sei exatamente qual é vou até olhar aqui a premiação do campeão brasileiro. Vamos lá, vamos pegar um número aqui. Dezembro de 2024, vamos usar esse aqui, o último. Os clubes que disputam a Série A não apenas buscam glória esportiva, mas também almejam prêmios milionários oferecidos pela competição. A quantia recebida pelo campeonato reflete a importância financeira do título no cenário do futebol brasileiro. Neste ano, o campeão brasileiro vai levar 48 milhões. Cara, é mais que... quase o dobro do valor do que o campeão. Esse provavelmente vai ser uns 50 milhões, basicamente. Mas, cara, é quase o dobro, entendeu? Vê se tem sentido, de alguma forma, o Palmeiras comprar um jogo contra o Vasco que não vence o Palmeiras há 10 anos, desde 2015, e o Palmeiras vai comprar um jogo contra o Vasco por 80 milhões de reais, sendo que o prêmio do campeonato vai ser uns 50 milhões, entendeu? Faz algum sentido? Óbvio que não faz, mas óbvio que quando é pra manipular, pra fazer aquele discursinho ali de que nós somos prejudicados, meu Deus do céu, eles vão se agarrar em qualquer coisa que eles puderem, entendeu? A linha de pensamento que jura que Leila comprou o Vasco nesse jogo com um empréstimo de 80 milhões da Crefisa pro time do Vasco. E aí você tá vindo com uma linha narrativa de que a Leila também comprou o árbitro do jogo para não dar um pênalti aos 10 minutos, porque o Palmeiras não tinha condições de virar um jogo em casa contra o Vasco. Esse que poderia mudar a história daquela partida. E você achar que isso mudaria o curso? Olha, dando um adendo, se eu não me engano, nesse lance contra o Rayan, eu não lembro o nome do moleque lá, que supostamente foi o pênalti, que não foi, o Palmeiras ia vencer por 1-0. E o Palmeiras venceu esse jogo por 3-0. Preciso falar mais alguma coisa? De um jogo que acabou 3-0. E com isso, mais 3 pontos pro Palmeiras, porque a partida ainda estava 0-0. Agora a gente chega na partida mais absurda de todas. Tamo em 2, tá?
Na 27ª rodada contra o São Paulo. Teve pênalti claro não marcado. Gustavo Gomes fazendo o jogador do São Paulo de tapete. E Andrés Pereira chegando com a trava da chuteira na caneta. O pênalti nesse jogo aí é indiscutível. Foi pênalti. Acho que todo palmeirense acha que foi pênalti. A grande questão desse jogo aí é você abordar. Não precisa ser muito esperto pra chegar, olhar um lance daquele e falar que não foi pênalti. O cara escorregou, mas é aquele, mano. Sem querer também faz filho, sem querer também é falta. Não tem dessa, tá ligado? Você apertou o gatilho, foi sem querer, mas você matou. Então matou, entendeu? Não tem essa, tá ligado? Só que, olha, vamos olhar assim, vamos analisar o jogo inteiro. Dá só os lances polêmicos contra o Palmeiras. Esse lance de Andrés, particularmente, eu acho que foi amarelo, não acho que seja pra vermelho. Ele tem completo domínio da bola. Eu acho que a gente pode até discutir a questão do cartão vermelho nesse lance, mas esse... Aí iria mais pra uma parada mais interpretativa. Poderia dar vermelho? Tranquilamente, se o árbitro interpretasse dessa forma. Mas é isso, cara. É isso. Entendeu? Cara, tem que fechar comigo que o lance de Alexandre em cima do lateral do Cruzeiro seria pra vermelho também. Até porque Alexandre não tinha domínio da bola naquele lance, correto? E foi uma solada no tornozelo e um chute no lateral da outra perna. Não tem como pedir um cartão vermelho pra esse lance e excluir a possibilidade do mesmo árbitro não ter expulsado o Alexandre no jogo passado. É meio hipócrita. Do tricolor. Pois é, nenhum desses lances foi marcado e muito menos o cartão foi aplicado. Depois disso, o Palmeiras ainda virou a partida, ou seja, mais 3 pontos. Ou seja, mais 3 gols em 19 minutos. Mas esse eu fecho com você também. A gente tem 2 do jogo do Botafogo, que é discutível, e 3 desse. Ainda eu te dando uma colher de chá de que o Palmeiras... Pra finalizar o vídeo, na hora que eu for dar minhas considerações finais, eu também vou mostrar um vídeo do Thiago Leifert, que ele fala sobre todas essas questões e de que, cara, o Thiago Leifert, ele é São Paulino, um cara assim que eu acho que ele tem um mínimo de propriedade pra poder estar falando o que ele tá falando, entendeu? Mas calma aí, vamos lá. Mas não poderia virar um 3-0 como virou no ano passado em cima do Botafogo. Mas a gente fecha aqui 5 pontos. Você me prometeu 13. Eu te dei 5 aqui e justifiquei todos os outros. Mano, todos esses erros dão um total de 13 pontos a favor do Palmeiras. E tirando esses 13 pontos, o Palmeiras sairia de líder do campeonato para apenas o 6º. E o mais... Você tá entendendo o absurdo que é esse, cara? É que... Mano, a narrativa deles é de que um dos times mais competitivos do Brasil não tem mérito algum. O técnico mais longevo do campeonato, o cara que mais ganhou títulos nesses últimos 5 anos aí no futebol brasileiro e sul-americano, o cara não tem mérito, o time não tem mérito. O Palmeiras está onde está, o Palmeiras é primeiro colocado não porque ele venceu os seus jogos, não porque ele teve capacidade de vencer seus jogos, mas sim foi estritamente por questões de lances de árbitros que a maioria é interpretativo, a maioria tem contexto, a maioria você simplesmente ignora que o problema em si não é o Palmeiras, o problema é a arbitragem que, cara, mano, puta que... Essa parte que é foda. Assim, eu tenho que te dar parabéns, na verdade, porque eu sei que você pegou esse levantamento do paparazzo rubro-negro, né? E é isso. O que fode pra mim é que o paparazzo rubro-negro é um cara com um alcance muito foda, é um cara com um alcance muito grande. E ele é o cara que dissemina essas porra, tá ligado? Ele é o cara que dissemina essas falácias, essas teorias de conspiração, é o cara que contribui para que esse tipo de coisa se prolifere. E ele, novamente, ele é um formador de opinião, ele é um cara muito grande, ele tem um perfil que atinge muita gente. Então, se ele chega e bate um martelo e fala que determinada coisa aconteceu de uma forma, a maioria da torcida cabeça pequena, um monte de gente com cérebro do tamanho de uma ervilha, vai simplesmente aceitar aquilo como a verdade. Não vai procurar os fatos, não vai procurar os lances, não vai procurar saber, não vai pesquisar de forma alguma. Eles simplesmente vão aceitar tudo aquilo que o paparazzo rubro-negro, com toda a sua idoneidade, falar, entendeu? Sem enviesamento nenhum, sem de forma alguma tá puxando o peixe pro Flamengo. O que não entra na minha cabeça de forma alguma, gente. Pelo amor de Deus. O levantamento do paparazzo rubro-negro tinha 15 pontos, porque ele também computava o pênalti do jogo contra o Fortaleza, que o zagueiro do Fortaleza admitiu que fez o pênalti. Isso então... aí, no mínimo, ele teve a hombridade de, pelo amor de Deus, o Palmeiras venceu o jogo de 4-1, o próprio jogador
Não, no caso o Paparazzo Rubro-Negro não. O menino aí que fez esse vídeo. Mas... um pênalti. Cara, um pênalti. O cara confessou que fez o pênalti. O cara admitiu, pediu desculpa. E os caras falaram que não foi pênalti. Você já teve a decência aqui de tirar. Mas ainda assim, eu acabei de te provar que não são 13, são 5. E aí, se você considerar todos os outros lances que o Palmeiras foi prejudicado, inclusive contra o Flamengo no Allianz Parque, aí a gente tem uma balança e não tem essa teoria da conspiração. Não existe um bagulho extremamente concreto, não há algo que é simplesmente fácil, não é simplesmente preto no branco assim, é muito mais complexo, é muito mais profundo. A gente não pode chegar e achar que é isso e acabou, entendeu? A gente tem que, se a gente for realmente pontuar essas paradas aí, a gente tem que refazer todo o campeonato, tem que rever todos os lances cruciais, a gente tem que olhar todas as partidas, todos os lances que tiveram alguma interpretação meio, tá ligado? A gente tem que, porra, tá ligado? Mano, entendeu? Se a gente for adotar esse discurso aí, a gente vai entrar nessa paranoia absurda, tá ligado? A gente nunca vai, de fato, ter nada concreto. O início do vídeo foi clickbait, sabe como funciona a plataforma, né? Eu acho, inclusive, de coração que a maioria desses lances aqui que eu mostrei pra você, talvez você nem soubesse, mas eu acho que pra criar conteúdo sobre um assunto específico, você precisa saber. Ou então fica parecendo... Exatamente, cara. O maluco simplesmente, novamente, pega um monte de fragmentos cortados, tirados de contexto, sem o mínimo de análise, sem o mínimo de embasamento, simplesmente coloca aquilo a seu bel prazer, entendeu? E aqui eu vou... Vamos ver se eu acho aqui. Cadê o Thiago Leifert? Não. Chamada? Agora vai. Achei esse. E a gente perdeu para uma equipe que provavelmente será campeã brasileira. Tá, eu acho difícil agora tirar deles, hein? Então, 3-0 era diferente, Thiago. O Palmeiras ia murchar, o Palmeiras não murcha. Ó, torcedor do São Paulo. E a gente perdeu para uma equipe que provavelmente... Novamente, um cara com alcance também muito forte, mas um cara que não se deixa levar por as emoções de torcedor, por emoções enviesadas, entendeu? Ele simplesmente apura os fatos e fala de forma extremamente sensata, entendeu? Será campeã brasileira. Tá, eu acho difícil agora tirar deles, hein? Então, 3-0 era diferente, Thiago. O Palmeiras ia murchar, o Palmeiras não murcha. Vocês não assistem jogo do Palmeiras? Vocês não assistem jogo do Palmeiras? O Palmeiras não murcha. O Palmeiras não murcha há muitos anos. Vocês acham mesmo que o Palmeiras do Abel murcha? Essa é nova pra mim. Que dia que eles murcharam? Fala um jogo que o Palmeiras murchou. Gente, vocês não podem passar esse pano pro Crespo e achar que vocês perderam por causa do árbitro. Não façam isso. O Crespo errou bastante hoje. Tá vendo? Isso que é hombridade, entendeu? O cara reconhece, nós fomos prejudicados, fomos, mas esse não foi o único ponto focal. Um time profissional, um jogo clássico, tomar 3 gols em 19 minutos e não ter o mínimo de reação é absurdo, entendeu? Então é esse o ponto dele. O São Paulo foi prejudicado? Obviamente foi prejudicado. Mas se apoiar nisso para tentar justificar o fracasso que o time é nesse ano de 2025 é absurdo, entendeu? Você ignora todos os fatos que ocorreram, subiu o dia, o próprio Crespo agora que vamos lá, pra lá, não tá mais pra cá do que pra lá, entendeu? Então é isso, cara. E é basicamente isso, cara. Esse foi o meu vídeo, essa é a minha opinião. Eu não quero... Talvez eu atraia a rede de alguém, se é que alguém vai ver esse vídeo. Tomara que veja, né? Porque vai que essa é a virada da minha vida. Mas é isso, gente.
Obviamente eu sou palmeirense, mas novamente aqui meu compromisso é com fatos, é com análise realmente concreta e verdadeira, sem nenhum tipo de enviesamento. Eu não tô aqui para agradar ninguém, para fazer um discursinho assim, para agradar nenhuma pauta, para agradar nenhuma torcida. Se eu tiver que falar mal do Palmeiras, eu vou falar mal do Palmeiras. Se eu tiver que falar mal do Flamengo, eu vou falar mal do Flamengo. E é isso, cara. Se vir bostejar, se vir falar merda, se vir com essas ideias tortas de torcedor fanático que simplesmente só enxerga o próprio umbigo, não faz análise de fato, é aquele torcedor totalmente burro, enviesado, mente pequena, mano, nem precisa vir comentar, não precisa falar nada, tá ligado? A gente já sabe o quão você é esperto, o quão seu time... gente, é isso, cara. Mas é isso, agradeço a todo mundo, esse é o canal Fel, espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos e